Eis a cruz do Senhor, fuge potências inimigas, venceu o leão da tribo de Judá, o descendente de Davi, aleluia. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo dos seus venenos, amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Bom dia. Bom dia. Abra sua palavra no livro dos Salmos, Salmo 143, versículo 1. Salmo 143, versículo 1. Livro dos Salmos, 143, versículo 1. Eu me chamo Euclides, tenho 34 anos de idade, sou casado há 8 anos, pai de 2 filhos, a Cecília de 5 anos, o Isaac de 4, e em janeiro, ou talvez antes, está vindo Francisco Domingos, para a honra e glória de Deus. Eu sou pai de 3 filhos, casado há 8 anos, sou da cidade de São José do Rio Preto, lá da Diocese de Rio Preto. Faço parte de um movimento chamado Fraternidade Cenáculo de Maria, aonde temos como objetivo, missão e obrigação anunciar o nome de Nossa Senhora, a devoção a ela e a devoção ao Santo Rosário, que é o que eu vou estar falando para você neste momento. É com muita alegria, meu irmão, estava partilhando com o Celito ali fora, que quando eu ingressei na igreja, que eu dei o meu sim, eu pedi ardentemente para Nossa Senhora, porque eu criei um amor pelo rosário. E eu falava: mãe, eu quero ser o papagaio que repete as palavras que os santos da igreja repetiram durante os séculos, que eles falavam sobre o rosário. Eu quero unicamente pregar sobre o rosário. É claro, eu prego outros temas, sim, mas Nossa Senhora me levantou especialmente para falar do rosário, e praticamente 90% das minhas pregações é a respeito do rosário. O que eu quero dizer para você nessa manhã, meu irmão, minha irmã? Toda a tua vida espiritual, toda a sua caminhada, a sua salvação, o seu conhecimento, o que você faz durante o dia, tudo, exclusivamente tudo na sua vida espiritual depende da tua oração. Por quê? Porque São Jerônimo, ele dizia que quando nós lemos a Sagrada Escritura, é Deus que fala no nosso coração, é a palavra viva, é a palavra do Senhor. Mas quando a gente dobra o joelho e reza, não é Deus que fala conosco, é nós que falamos com o Senhor. Então a oração na vida nossa, na nossa vida espiritual, na nossa vida matrimonial, na sua vida de solteiro, no seu trabalho, no seu dia a dia, a tua oração é tudo. Porque quanto mais eu converso com o Senhor, mais eu me sinto amparado com Ele. E é como a gente caminha do lado de um amigo nosso, indo trabalhar ou fazendo qualquer coisa. A gente se sente amparado pelo amigo. Se eu caio no chão e quebro o meu pé, destronco o pé, sei lá o que eu faço, eu tenho o meu amigo para amparar eu. E quando eu estou sozinho, mas estou sempre em oração, eu tenho o meu Deus do meu lado. Deus está comigo. Nossa Senhora, ela vem com esse manto azul que você vê ali, me cobrir com as suas graças. E quando a gente olha para o mistério da oração, São Paulo, ele dizia em 1 Timóteo 2, capítulo 2, versículo 8, eu quero que os homens orem em todos os lugares. A oração, meu irmão, ela não é feita somente dentro da igreja. A oração não é feita somente em encontro aqui. A oração ela é feita principalmente no teu dia a dia. Você depende da tua oração. São Paulo falava em Colossenses 4:2, sede perseverantes na oração. A oração na tua vida é tudo. E Nossa Senhora, ela nos dá uma arma de guerra. Jesus, ele falava em Lucas 21:36, vigiai, pois, a todo tempo e a todo momento. A todo momento eu preciso ter uma vida de oração. E o que a palavra vai nos dizer para nós? Salmo 143, versículo 1. Bendito seja o Senhor, meu rochedo,
que adestra minhas mãos para o combate e os meus dedos para a guerra. Palavra do Senhor. Dá um beijo na tua Bíblia e aplaude a palavra de Deus, que é santa e que é bendita. Mas aplaude como quem tomou posse. Meus irmãos, toda vez que eu prego sobre o rosário, eu prego ele de uma forma doutrinal, o surgimento dele, os benefícios dele. Eu vou estar falando isso aqui também. Mas nesse dia de hoje eu trago ele para você de uma forma diferente. A palavra ela vem dizer para nós: bendito seja o Senhor, Ele é o meu rochedo, com Ele ao meu lado tudo eu posso, Ele fora de mim eu estou enrolado, eu estou dentro d'água. E a palavra vai falar para nós: Ele adestra as minhas mãos para o combate. Isso é, Ele adestra tuas mãos para rezar. E Ele prepara os seus dedos para a guerra. Ele prepara os seus dedos para contar a bolinha do rosário, para você entrar no combate espiritual que o irmão falava lá em Efésios 6, que você não luta contra o teu pai, contra a tua mãe, contra os irmãos que te perseguem, você não luta contra o teu patrão, a tua patroa, você não luta na tua faculdade contra as pessoas, é contra o diabo que você luta. E aí a palavra vem falar para nós: Deus quer adestrar a minha mão e a tua para o combate e os dedos para a guerra. E é através do rosário, meu irmão, que eu ganho esse benefício na minha vida. Jesus ele fala claramente em Lucas 18:1: é necessário orar sem cessar. Aquele que não reza, meu irmão, está enrolado. Apocalipse 12:12. Cuidado, terra e mar. O demônio desceu contra vós com grande ira, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. 1 Pedro 5:8, ele anda ao meu redor e o seu como um leão a rugir. Uma vacilada que você dá, ele vai rodar com a tua alma. Só que quando eu sou uma pessoa que eu adestro minhas mãos para a guerra, os meus dedos para o combate, Satanás ele treme. Porque aí cumpre aquela frase de São João da Cruz: uma alma unida a Deus, o demônio teme como o próprio Deus. E é isso que Nossa Senhora quer fazer comigo e com você. Eclesiástico capítulo 7, versículo 10 fala: nada te descuides de orar a todo tempo. Nada pode descuidar na tua vida, meu irmão. Você não pode descuidar de nada. E o rosário te leva você a uma vida espiritual. São Pio X ele dizia: dai-me um pequeno exército que reze o rosário todos os dias e nós venceremos qualquer guerra. Sabe do que eu lembrava nessa frase de São Pio X? Diz que saiu no Facebook, na internet esses dias, povo da Polônia, para brecar a entrada dos muçulmanos. O que eles fizeram? Não sei se você viu essa reportagem. Foi mais de milhões de poloneses, que diz, cercaram as fronteiras do país da Polônia para rezar o rosário, para fazer uma parede espiritual para os muçulmanos não entrar lá e não degolar ninguém. Aí eu te pergunto para você, eles levantaram um show católico famoso? Eles foram lá e levantaram um auê, um clamor, um fogo, com o braço para cima, oraram em língua lá? Não, meu irmão, aquele povo não é burro. Ele sabe através dos séculos que o rosário sempre vence as guerras. Eles levantaram uma parede espiritual. Mas nós olhamos para as pessoas hoje, as pessoas estão apáticas. E Padre Pio ele dizia: o rosário é a minha arma. Um dia no convento ele começa a gritar desesperado: a arma, cadê a minha arma? E os outros capuchinhos olham para ele e falam: esse velho tá louco, que arma que o senhor está pedindo? Está sonhando com a Segunda Guerra Mundial? E ele não falou isso, mas eu vou falar pela boca dele. Falou: seus cabeça de orelha seca, é a arma que eu estou falando, é o meu rosário, sem ela eu não posso ficar. E eu pergunto para você no começo dessa pregação: cadê a tua arma? Não dá para andar desarmado. Hoje se fala de arma bélica, 38, 12, fuzil R15,
Fala que se a gente tem que ficar armado, não sou contra isso também, mas eu me armo com outra arma, meu irmão. Eu uso outra arma, que o Papa Adriano VI, ele dizia, o flagelo de Satanás. Eu costumo dizer, medievalmente, olha que palavra bonita, eu costumo dizer que é a minha espada, eu dizimo Satanás. Meu irmão, eu arranco a cabeça do demônio quando eu pego no meu rosário. Você que talvez é mais moderno, você pode falar claramente, é a minha metralhadora. Cada Ave Maria que você reza no rosário é uma bala, meu irmão, que você dispara. Nossa Senhora quer adestrar as tuas mãos para o combate, os teus dedos para a guerra. Você precisa se levantar como uma pessoa que degladia. A igreja ensina, olha que coisa bonita, a igreja ensina que depois da missa, depois do Cordeiro Imaculado que eu e você comunga, depois que Jesus Cristo desce aqui e vai no teu coração, não tem devoção maior dentro da igreja do que o rosário. Entra ano, sai ano, entra século, sai século, o rosário permanece firme eternamente, porque Deus é o nosso rochedo. E quando você toma posse, meu irmão, dessa metralhadora, a tua vida muda. Deus te dá sabedoria, Nossa Senhora coloca na medula do teu coração sabedoria. Através da oração, você precisa entender. Eu peguei só um pouco da pregação do irmão, porque me chamaram para conversar ali. O irmão falava da ideologia de gênero, não sei se você falou. Meu irmão, a gente luta contra potências, igual o irmão falava. Não é físico, é ideologias que estão espalhadas no ar. Liberação de aborto, homossexualismo, gaysismo, casamento do mesmo sexo. A gente luta contra o inferno. A gente luta numa desgraça, meu irmão. E nesse salmo, quando você olha aqui no versículo 6, fala claramente: fulminai o raio e dispersai-os, lançais vossas setas e afugentais. Quando você reza rosário, meu irmão, você fulmina raio, é seta na cabeça do inimigo. Você bloqueia a ação do inimigo. Mas as pessoas não tomam posse. E desculpa eu falar, hoje a gente vê muita gente querendo buscar intelectualidade. Olha cada palavra louca que eu estou usando. E isso é muito bom. Quando os irmãos chegam em mim, eu também peço indicação de livro. As pessoas mandam zap para mim: irmão, indica um livro. Eu indico, é claro. Mas eu ensino os mendigos que estão ali comigo, os meus irmãozinhos de caminhada. Você tem que entender uma coisa, irmão. Você está trabalhando no serviço temporal. Irmão, não estou tendo tempo para ler. Ou eu leio ou eu rezo. Eu falo, então você fica rezando, meu irmão. Porque a leitura não te leva para o céu, entre aspas. Mas a oração vai te levar. Você vê muita gente buscando a sabedoria. E isso é lindo, irmão. Nós necessitamos, é uma guerra intelectual que nós estamos enfrentando. Mas, meu irmão, quando você dobra o joelho, a situação inverte. Quando você reza, a situação é invertida. Meu irmão, quando você reza, a casa cai para o lado do inferno. Ninguém consegue barrar você. Hoje se busca fogo, mão para o alto, tudo isso. É legal? Aleluia, é. Mas o que te cimenta na vida espiritual, o que te faz santo, é isso aqui, ó. Mostra uma imagem de santo depois que o rosário foi instituído, que não tem um rosário na cintura segurando na mão, não existe. Todos eles entraram nessa escola. Eu e você é chamado a entrar também. E quando eu olho, meu irmão, para muito estudo e pouca oração, eu vejo o desastre que é. Eu olho para São Francisco e São Domingos, na época deles eles viram os erros na igreja, o clero corrompido, a desgraça acontecendo e a perversão. Eles não contrariaram. Sabe que jeito que eles combateu? Joelhologia, joelho no chão, rezar. E eles conseguiram vencer, eles colocaram a igreja em ordem. O mesmo aconteceu no ano de 1520, se eu não me engano, com Lutero. Ele viu erros também. Mas o que ele fez? Ele não tinha joelhologia, era um homem preguiçoso, não tinha vida espiritual. O que aconteceu? Ele quer contestar e bater de frente com a igreja. E aí ele fez... Não quero falar esse nome, vou falar caquinha. Fez uma caquinha que virou um montão hoje em dia. Mais de 50 mil seitas espalhadas no mundo. Que é o protestantismo. Por que que ele fez essa merda? Porque ele não tinha vida de oração, meu irmão. Se você não tem vida de oração, não adianta nada a tua caminhada, meu irmão. Não vai adiantar nada, porque como eu falava no começo, é a oração que te leva próximo de Deus.
É a oração que faz você se comunicar. Como é que você quer ser cristão sem se comunicar com o Senhor? Não existe, não tem lógica. E o rosário leva você a isso. O rosário leva você a ser um combatente, leva você a ser uma pessoa espiritual. Eu olho para o ano de 7 de outubro de 1571. Eu olho a igreja sendo invadida lá em Lepanto pelos muçulmanos maometanos. São Pio V, padre dominicano da instituição que surgiu o rosário, ele não reuniu os cardeais, os bispos e chamou todo mundo para tirar um diálogo para ver o que eles iam fazer. Sabe o que ele fez? Mandou todo mundo dobrar o joelho no chão e rezar rosário. Foi uma cruzada de rezar rosário. A frota católica era uma minoria, dava até vergonha. E a dos homens, dos inimigos, não dava para contar de tanta gente que era. Os católicos venceram aquela batalha naval. E aí ele tem a visão de Nossa Senhora do Rosário dando a vitória. É instituída a festa. Tudo à base de rosário. Tudo à base de rosário. Como o irmão falava, La Salete, Lourdes, Nossa Senhora das Graças, Fátima, Garabandal, Medjugorje. Todas as aparições de Nossa Senhora, ela pede incessantemente que se reze o rosário. Que se reze, meu irmão, que fique na presença de Deus. Por quê? Porque São Paulo fala isso em Romanos. Os dias são maus, nós estamos enfrentando dias terríveis, mas ninguém enxerga isso. E nesse salmo fala lá no versículo 9: cantai ao Senhor um cântico novo. Que cântico novo é esse? É o cântico da Ave Maria. Você é chamado a entrar nesse cântico novo. Você é chamado a ter uma vida espiritual. E aí, meu irmãozinho, quando você entra nesse mistério do rosário, Deus alavanca você. Aqui no versículo 12 e 14 fala para nós: você vai ser como uma coluna esculpida, como um pilar no templo. Não há brecha no muro, não há ruptura. Aquele que tem vida de oração não tem ruptura na vida espiritual. E você olha as pessoas dentro da igreja, está todo mundo caindo. A gente roda para todo lado aí e eu vejo isso. As pessoas não conseguem perseverar na fé. Você pergunta para o cidadão, você está rezando pelo menos o terço, 20 minutos, 50 Ave Maria. O desgramado não reza. E 10 Ave Maria? Não, também não estou rezando, irmão. Eu só rezo 3 Ave Maria a hora que eu acordo. Está num suspiro, é como um agonizante que bateu o carro. Está no suspiro ali, eu não rezo, não tem vida de oração. Mal sabe ele que Satanás está enrolando o pescoço dele e levando ele para o inferno. Você é chamado a se posicionar, adestrar as tuas mãos para a guerra e os teus dedos para o combate. Nossa Senhora quer alavancar você. 1 Timóteo 4,5: o homem se santifica pela oração e pela palavra de Deus. No rosário eu medito todos os mistérios da vida de Cristo. O Papa Pio IX dizia isso. Cada mistério eu contemplo uma passagem do Evangelho. Eu estou lendo a Bíblia automaticamente. Cada dezena eu estou contemplando a vida de Cristo. Se santifica pela palavra e pela oração. O rosário é completo, ele leva você a isso. Mas a gente não tem força para isso. E como Euclides, eu não tenho força, o meu dia é corrido. Meu irmão, há ou não há uma trama de Satanás na tua vida? Fazendo o seu dia ser corrido. Olha que loucura. O dia tem 24 horas. Eu não vou nem cobrar o rosário de você. Um terço tem 20 minutos e o teu dia tem 24 horas e a pessoa fala que não tem tempo. Tinha que pôr ele na coluna da flagelação, uma pessoa dessa, me perdoa. Não dá. E aí não consegue crescer. Entra na igreja, caminha 5, 10, 20 anos, você pergunta para o infeliz: você já leu a Bíblia, irmão? Não, até hoje eu não li. Não tem vida de oração, não tem força para ler. Conhece uma vida de santo? Não conheço. Não tem vida de oração, não consegue ler vida de santo. Você jejua? Não consegue jejuar. Por quê? Porque não tem vida de oração. E aí, meu irmão, sabe qual é a loucura disso? Eu estou pregando coisa que nem era para mim falar. Eu vim com um esquema tático, estou falando outro. Sabe por que não consegue? Porque não consegue se centrar em Cristo, não consegue rezar. Aquele que não tem vida de oração, ele vai cair por si próprio, irmão.
Eu venho aqui numa exortação, não para martelar a tua cabeça, não, uma exortação de amor, meu irmão, para você acordar. São Paulo fala isso em Hebreus: desperta tu que dormes, desperta tu que dormes. E aí sabe o que acontece? A pessoa ainda acha que vai entrar no reino do céu. A porta é estreita, Mateus 7,13, não passou por reforma, ela continua estreita, meu irmão. Aquele que é ocioso, que não fica na presença de Deus, está enrolado. Você sabia que quando você for no céu, você não vai ter uma rede lá para você sentar, ou um prato de comida gostosa para você comer? Sabe qual é a tua função quando você morrer e ir para o céu? É adorar a Deus por toda a eternidade. Se eu não adoro agora Ele na Eucaristia, nem na vida de oração em espírito e em verdade, como eu vou ter calibre, meu irmão, para adorar lá em cima? Não vai ter, não entra. Não entra, a palavra fala isso para nós. Você é levantado a rezar, meu irmão. Você é levantado a rezar. 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. São Paulo pede isso. A Sagrada Escritura nos convida a isso, a ter uma vida íntima de oração, porque quando você tem uma vida íntima de oração, Deus capacita você, meu irmão. Eu era uma pessoa que eu não gostava de ler, eu detestava a revista, só repetia na escola, era uma negligência total. Depois que eu entrei para a igreja e me apresentaram essa arma de guerra, minha vida mudou, ela me capacitou. Deus capacita você através da tua oração. Isso aconteceu na vida de todos os santos. Porque rezavam. Eu olho para São Domingos de Gusmão, ele prega numa diocese, é ele que recebeu o rosário de Nossa Senhora. E uma mulher vai até ele entre lágrimas. Fala: o meu marido, barão aqui dessa diocese, foi preso injustamente, vai ser condenado à morte. Diz a história que o homem entrou numa loucura total, que ele roeu os dedos, perdeu os dedos da mão, de tanta aflição naquela masmorra escura e fedorenta. São Domingos pegou o rosário dele, deu na mão da esposa e falou: a hora que você for visitar ele na masmorra, dá para ele e manda ele implorar o auxílio da Virgem. Aquele homem não pegou, porque já não tinha mais os dedos. Enrolou no braço e implorou o auxílio de Nossa Senhora. E entre lágrimas, chorando a noite inteira, ele dorme. No que ele amanhece, Nossa Senhora restitui as mãos dele. E ele começa a propagar o rosário para todo lado que ele ia. Deus capacita você. Nossa Senhora capacita você. Um dia São Domingos estava em outra diocese pregando, vem uma mulher a ele com o nome de Branca, e ela chega a ele e fala: eu estou tentando ter um filho no meu relacionamento e esse filho não nasce de jeito nenhum, esse filho não vem. São Domingos fala: começa a rezar o rosário, filha, que eu vou rezar daqui, você lá e eu aqui. A mulher tem um filho e o nome dele é São Ludovico. Teve um filho e virou um santo da igreja. Tudo através da oração. O que você tem passado? Qual é a sua dificuldade? Não material, porque aqui não é a igreja do Edir Macedo. Espiritual, o que você almeja para a tua vida? Talvez você está aqui e não tem força para ler um capítulo da Bíblia. Talvez você está aqui e quer aprofundar na doutrina e não consegue. O que você está passando? Se você tiver uma vida de oração, Nossa Senhora vai capacitar você. Ela vai alavancar você. Eu olho para a história da igreja, meu irmão, sobre a oração, e eu fico doente. Dá vontade de rezar a todo minuto. Eu vim no carro que eu cheguei, falei: meu Deus, esses caras não param de rezar aqui. É ladainha, Ave Maria, é recitação. Eu falei: meu Deus do céu. E eu olho para a história da igreja, existia um homem que chamava Juliano o Apóstata. O que aconteceu com esse homem? Ele entrou numa banheira de sangue de animal e de gente misturado para tentar apagar o sinal do caráter indelével do batismo. E ele fez um pacto com o demônio, que enquanto ele vivesse, o demônio ia ser escravo dele, obedecer ele. E ele dá uma ordem para o demônio. Fala: vai em uma determinada cidade da Pérsia e tenta aquela cidade a perdição, leva as pessoas a se perverterem, a caírem na prostituição, no adultério, no crime da morte, tudo é com a desgraça, faz lá. Satanás falou: é eu mesmo, é nós. Bateram a mão e ele foi. Existia um monge, irmão. Existia um monge nas proximidades, morando numa caverna. E aquele homem, por revelação do Senhor, ficou sabendo que Satanás estava indo para lá e ele se colocou em oração.
Ave Maria comeu, meu irmão, igual um metralhador. Os dedos dele eram aptos para o combate. Ave Maria, dia e noite, durante 10 dias, Satanás rodou a cidade e não conseguiu penetrar nos muros. Satanás desistiu, aquele homem não comia, nem dormia, nem bebia. Rezando Ave Maria 10 dias seguidos. Ele voltou até Juliana Apóstolo e falou: ó, não deu certo, eu não entrei. Ele: como? Você é por espírito. Como que você não adentrou lá? Falou: eu tentei durante 10 dias, mas tinha um homem que rezava, e quem reza eu não consigo vencer. Meu irmão, você precisa se levantar hoje. Você precisa se tornar um soldado. A igreja está cheia de gente boa no acampamento, mas está com pessoas péssimas no campo de batalha. Você é chamado a sair do acampamento hoje, a ter uma vida de oração, meu irmão, a ser como o Padre Pio, que em oração teve uma visão do exército na Segunda Guerra Mundial dos nazistas invadindo São Giovanni Rotondo. E aí ele teve essa visão, ele correu para a imagem de Nossa Senhora, dobrou o joelho e começou a rezar o rosário. A hora que ele saiu na janela do convento para olhar, ele teve a visão do exército vindo e caindo para trás, abatido pelas balas do rosário. É de gente desse calibre, meu irmão, é de gente desse naipe que a igreja está precisando, de pessoas que rezam, de pessoas que têm o dedo calejado. Não adianta nada, me perdoa te dizer isso, não adianta nada tu estadia aqui nesse domingo, bater um ranguinho daqui a pouco, ficar aqui sentado, chocando ovo, e depois não ter vida de oração. Daqui 2 dias você esquece tudo que foi falado aqui, se você não começar a dobrar o joelho. E olha, eu falo para você começar com o terço, mas a meta, o ideal, o esquema tático de guerra é rosário. Como eu falava, 24 horas o dia, 1h30 você vai gastar no rosário. Mais ou menos rezado, bem rezado 1h40. Dá ainda para dividir os 4 terços. Terço de manhã, na hora do almoço, meio-dia à noite. Só não reza quem não quer, meu irmão. Fala para a pessoa que está do seu lado, só não reza quem não quer. Cadê a minha água, amada? Só não reza quem não quer, meu irmão. 1 Macabeus capítulo 3, versículo 19. A vitória no combate não depende do número, mas da força que desce do céu. Eu quero dizer para você nessa manhã, a vitória na tua vida não depende de número, não depende de quem você anda do teu lado, não depende do teu pai, da tua mãe, do teu filho, do teu avô, dos teus amigos, do namorado ou da namorada. Não depende, depende da força que desce do céu. Como essa força desce do céu? É através de uma vida de oração, é através de rosário, meu irmão. Sem oração você não vai a lugar nenhum. E quando eu olho para o catolicismo nos dias de hoje, eu lembro de que São Paulo falava em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, que ele dizia do homem natural e o homem espiritual. Quem é o natural? Natural é aquele que não penetra os mistérios do Espírito. Tudo para ele é incômodo. Uma cruz para ele abomina e fala que é exagero. Um terço ele fala que não precisa andar. Uma roupa com modéstia ele não quer. E agora o homem sobrenatural, ele absorve todas as coisas, subjuga e ninguém pode julgar ele. São Paulo vai dizer. Quem é o homem natural nos dias de hoje? O sobrenatural. O natural é aquele que está na cidade de Araçatuba ou veio de fora. Ele vem para o retiro, não traz Bíblia, não reza, não jejua, não faz penitência, não faz quarentena, não faz novena, não tem vida devocional, não ora na madrugada, não quer saber dos mistérios, não lê Bíblia, não conhece catecismo, nem qual é a cor dele. Esse é o homem natural, meu irmão. Se você está nessa fila, você é chamado a sair. E quem é o sobrenatural? O sobrenatural é aquele que busca, meu irmão, a face de Deus. É aquele que reza, é aquele que dobra o joelho e reza rosário. Ele lê Bíblia todo dia, o almoço dele, a janta e o café da manhã é leitura. Ele busca a face do Senhor, ele faz quarentena de São Miguel, ele jejua, ele faz novena, ele não troca Jesus Cristo por festinha de aniversário. Esse é a pessoa natural, é aqui que você quer entrar. Sabe por quê? Porque se você não for assim, no reino de Deus você não entra.
Mateus 25, 33, Jesus Cristo ele vai vir separar os cabritos das ovelhas. Cabrito para o lado esquerdo, ovelha para o lado direito. Jesus Cristo não vai voltar para buscar, meu irmão, quem ficou parado assistindo televisão, filminho, sentado em sofá, jogando conversa, fofoca no WhatsApp. Irmão, olha que palavra dura. A gente acha duras palavras. Quem quiser me seguir, toma sua cruz e me siga. Porque quem quiser ganhar a sua vida, viver do jeito que quer, vai perdê-la. Mas mais dura vai ser essas palavras do Evangelho de São Mateus 25. Apartai-vos de mim, servos maus, ide para o fogo eterno, com Satanás e os seus anjos. Vai ser muito mais duro ouvir isso. Ele não vai voltar para buscar gente que ficou parado no tempo, meu irmão. Essas coisas não se prega mais hoje em dia. Essas coisas não se comenta mais. A gente está numa inércia, com a visão cega. A gente não quer enxergar os mistérios. Meu irmão, Jesus Cristo é o mesmo hoje, ontem e sempre. E Nossa Senhora, ela clama a mim e a você, reza! Reza, é a única coisa que ela pede. Reza, ela não mandou você estudar, ela mandou você rezar. Reza, 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 é isso que Nossa Senhora quer para mim e para você. E eu e você precisa tomar posse. O Salmo 113, versículo 8 diz: as pedras se tornarão fontes de água viva. Quando você tem vida devocional de rosário todo dia, não uma vez por semana não, é todo dia. As pedras do teu rosário vira fonte de água viva. Vira fonte de água viva. Você vê a bênção chegar na tua vida. Não tenha dúvida, meu irmão, você vê a graça chegar na tua vida. Qual é o teu objetivo? É um câncer que atormenta algum familiar teu? É um emprego que você não arruma? Qual é o teu objetivo aqui hoje? É crescer espiritualmente? Meu irmão, um dia se eu voltar aqui e não for cortado, um dia você vai falar para mim, falar: Euclides, eu tomei posse do rosário todo dia, porque antigamente eu tomava posse do Facebook todos os dias. Eu acordava com essa desgrama na mão e ia dormir com ela na mão. Eu usava isso o dia todo. E no lugar disso, meu irmão, Euclides, eu comecei a rezar e a minha vida mudou. Eu me tornei uma pessoa sobrenatural. É esse o objetivo do Senhor para você, porque Ele quer salvar a tua alma. É isso que Nossa Senhora quer para você. E aí Deus capacita você, Ele usa você, como Ele usou São Benedito Mouro. Na cidade de Palermo, São Benedito, em oração, o prefeito corre até ele e fala: meu Deus, eu fiquei sabendo que você é o cara que cura todo mundo aqui. Vamos lá para minha casa, que minha mulher está em processo de parto. A criança não nasce, se nascer vai vir com defeito ou vai morrer. Ou até mesmo minha mulher vai morrer. São Benedito falou: eu vou até o sacrário, ajoelhar e rezar o meu rosário, e você pode voltar lá que o filho vai nascer. E o prefeito: você é louco, vamos lá, custa 2 quarteirão daqui. Ele: não, eu tenho fé no meu rosário. A hora que o prefeito voltou, a criança tinha nascido com saúde, meu irmão. Desse tipo de gente que a igreja precisa. A gente reclama que a gente está na igreja, que a nossa irmã, esposa ou marido não vai para a igreja, mas a gente não caleja os dedos, não adapta os dedos para o combate. Como que você vai converter alguém? Meu irmão, se cada vez que você bate o dedo no teu celular, você rezasse uma Ave Maria, você ia rezar 1 Ave Maria por dia. Tô falando bobeira? Se eu tiver, tá com chinelo aí em mim, sem chulé, claro. Se cada dedada no celular aqui, ó, fosse uma corrida de dedo nas contas do rosário, você rezava 1000 Ave Maria por dia. 1000 Ave Maria por dia. Uma Ave Maria dura 12 segundos a 15 segundos. Meu irmão, Deus quer levantar você. Deus quer colocar você, alavancar você. Quem reza rosário não contempla o céu pelo lado de fora, no exterior. Você contempla o céu pelo lado de dentro, meu irmão. O que é isso? É Mateus 17. Os discípulos sobem o monte da transfiguração e é uma beleza, é fogo do céu. O Espírito vem, a nuvem baixa, Elias e Moisés aparecem. Mas a hora que é para subir o Calvário, a hora que é para passar na prova, ó, todo mundo rapa fora de Jesus Cristo. Quem contempla o céu pelo lado de dentro, ele está na transfiguração também,
mas ele está também no Calvário, ele não foge da raia. Você é chamado a isso, meu irmão. Hoje as pessoas dentro da igreja, se bate um vento na cabeça dela, ela desmorona. Se o padre fala alguma coisa, ela desiste. Se o irmão corrige ela berra. Meu irmão, você é chamado a se levantar como um soldado de guerra, e tudo você obtém pela oração. Judite capítulo 4, versículo 12, estais certos, se vocês perseverarem na oração e no jejum, Deus vos ouvirá. Deus não deixa de atender aquele que reza. 1 Timóteo 5,5, persevera dia e noite em oração e súplica. São Paulo, a teoria dele era essa, rezar. Quer andar comigo, Paulo apóstolo? Reza. Quer andar aqui em Araçatuba, guardado pelo poder de Deus e de Nossa Senhora? Reza, meu irmão, porque Satanás vai pegar você, não tenha dúvida disso. Ele existe. Ele é um ser sobrenatural. Ninguém conhece mais a Sagrada Escritura do que ele. Ele consegue ludibriar as pessoas. E como eu escapo, meu irmão? É com vida de oração. Sem vida de oração você não é ninguém. Não rasga isso aí, irmão. 30 minutos. Então nós tá bonito na foto. São Pedro Julião Eimard, ele dizia: um homem de oração, ele vale mais do que um exército inteiro. Olha que frase. Um homem de oração, ele vale mais do que um exército inteiro. Você é chamado a ser um soldado, meu irmão.